Meu primeiro contato com a dança foi em 1978. Eu era ginasta do Sesc, que na época ficava na Henrique Martins, um grande ginásio que o Sesc tinha. Foi quando apareceu minha atual mestra, que eu tenho um grande respeito até hoje por ela, uma relação de amizade muito grande, Conceição Souza, convidando algumas ginastas para participar de um grupo que ela estava criando, o Grupo de Dança Conceição Souza. E aí nós fizemos uma aula com ela, né, para ver se ela aprovava. Ela gostou muito da nossa participação, porque era eu, Isa, Socorro e ela, éramos 4. Nos identificamos muito com a dança, né? Foi assim, amor à primeira vista. Vimos alguns repertórios de dança e aí eu digo, não, é isso que eu quero para a minha vida. Depois nós fomos nos aperfeiçoando, fazendo aula com a Conceição. Em 80 foi criado o primeiro grupo de dança contemporânea em Manaus, que foi o Dança Viva. Foi maravilhoso, assim, porque começaram a surgir novos bailarinos na cidade. A relação que o Dança Viva tinha com a arte em Manaus era muito grande, porque os artistas de teatro faziam aula com a Conceição Souza, os artistas de música, os músicos iam para trabalhar a questão da expressão corporal, da postura. E o Dança Viva, na época, assim, foi um boom na cidade, porque nós fazíamos jazz, balé clássico, dança contemporânea, e tudo se concentrou no Dança Viva. Depois disso, eu fui para São Paulo, fiz umas aulas com Ismael Guiza de jazz, de balé clássico, fiz algumas aulas no estágio e retornamos para Manaus. Eu percebi que eu queria me especializar na área de dança e comecei a fazer faculdade de educação física. Prestei vestibular e fui para o curso de educação física, que eu precisava conhecer mais o meu corpo. Era assim, muito importante que eu, através da dança, eu tivesse uma consciência corporal. Nesse período, na década de 80 já, eu recebi um convite pelo Sérgio Cardoso, que ele era coordenador de assuntos culturais na SEDUC. Na época não existia Secretaria de Cultura. E aí o Sérgio Cardoso me convidou para participar de um projeto que era o Dança Escola, na Escola Estadual Benjamin Constant. Desse projeto do Sérgio, ele trouxe uma grande bailarina para Manaus para dar um curso de dança para os artistas, porque na época assim, a gente trabalhava muito, era muito envolvido com as escolas do estado. E aí foi quando foi criado o teatro dos artistas e dos estudantes, ou seja, o Teatro Américo Alvarez. Só que eu senti a necessidade de me aperfeiçoar no balé clássico. E aqui em Manaus só tinha uma academia, no que era do José Rezende. Na época muito caro, assim, não era todo mundo que podia participar daquela escola. E nesse curso, que foi patrocinado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e Lazer, o Sérgio fez uma parceria com José Rezende. E foi quando surgiu o convite para participar da escola dele. E na hora eu fiquei muito feliz, porque era meu sonho fazer balé clássico na escola do professor José Rezende. E participei das aulas, dos espetáculos que ele realizava final de ano no Teatro Amazonas. E também, dentro desse projeto, já existia o Teatro Américo Alvarez, que foi onde eu dirigi a primeira coreografia com alunos da rede estadual na inauguração, que foi em 1986. Esse foi assim o grande evento na cidade, porque esse teatro ele conseguia unir os artistas da classe de teatro, dança, música, com os estudantes da rede do estado, né? Estado, município, todos se uniam em grandes eventos no Teatro Américo Alvarez. A partir daí, eu
recebi um convite, já finalizando o meu curso de Educação Física, recebi um convite da professora Chang, que era professora da Universidade Federal do Amazonas, para fazer um estágio na Universidade Federal, na UFAM, trabalhando no CAUA. A professora Lia Sampaio estava se aposentando e tinha um projeto que se chamava Dança Escola. E ela me convidou para participar desse projeto. Fiz o processo seletivo, passei e fiquei durante 5 anos como professora visitante do CAUA. Foram projetos maravilhosos desenvolvidos no CAUA, que até hoje eu tenho grandes amigas que foram minhas alunas. O próprio Getúlio Henrique, ele fez aula nesse espaço. E dentro desse projeto também tinha um projeto Dança Escola, no Benjamin Constant, que foi onde eu conheci uma produtora, bailarina, muito bem articulada, que fez especializada em dança, em eventos culturais, que foi a France Bayard. Eu nunca imaginei que a France ia ser essa grande produtora que é hoje, que é por causa dela que eu estou nesse projeto. No GEDAN, nós fazíamos viagens para dançar nos municípios, inclusive dançamos no FECANI durante anos e anos fazendo abertura. Numa dessas apresentações, eu conheci a Ednelza Sado, grande porta-bandeira e grande artista do teatro, que nós costumávamos dizer que ela era a dama do teatro no Amazonas, que me fez um convite para participar do Simetria Norte, que era um grupo pró-folclórico, onde nós apresentávamos nos navios, né? Começava, a nossa estreia foi aqui no Teatro Amazonas. Tem um evento muito curioso e que marcou minha vida, a estreia do Simetria Norte nesse palco. Eu fazia o personagem da Iara e o meu figurino, que era o macacão, ele era pintado no corpo. Eu tinha que estar com ele vestido e o figurinista pintou no meu corpo. Eu dormi no palco com esse macacão, porque não podia tirar. Fiquei com ele até o momento do espetáculo, que era a estreia no outro dia. Foi interessante porque quando eu acordei, eu olhei a grandiosidade desse teatro, essa que eu costumo chamar de minha casa, meu templo, que eu lido com muito respeito isso aqui, e eu me senti poderosa naquele momento. Além de estar representando um personagem da nossa região, eu estava no palco do Teatro Amazonas, eu dormi no palco do Teatro Amazonas. Esse foi um momento que marcou muito na minha vida. E a estreia do Dança Viva também, que eu dançava um solo. Eu dancei meu primeiro solo no Teatro Amazonas, foi Luzes da Ribalta. Eu também me senti, nossa senhora, para mim foi uma honra. Minha primeira dança, meu primeiro solo nesse templo foi Luzes da Ribalta, de Charlie Chaplin. Tem uma história, eu tenho uma relação com isso aqui, um respeito por esse espaço grandioso. Tanto é que quando eu venho para o Teatro Amazonas, eu sempre venho como se fosse um grande evento. Eu me sinto assim honrada de estar aqui, de colocar a melhor roupa, sim, porque o Teatro Amazonas merece. Isso é uma casa de espetáculos, é o nosso templo, toda uma vida que eu tenho aqui com a minha profissão, que bailarina, professora e produtora neste Teatro Amazonas. Por isso que não podia deixar de estar aqui nesse momento tão importante da minha vida, né? E olhar para este palco maravilhoso e dizer, esta é minha vida, na minha casa. E quando eu chegava nas festas, eu percebia que o município criava uma apresentação cultural daquele município. E uma das coisas que apresentava era dança, sempre tinha dança. E coincidentemente, todo lugar que eu chegava, a Ana Mendes era deslocada do governo do estado
para passar um tempo no município treinando as pessoas para se apresentar lá. Não tinha muita facilidade de avião, a gente ia de barco mesmo, né? E uma dessas festas, que eu não me lembro exatamente qual, eu vinha no barco à noite, a Ana tinha tomado café, estava na beirada lá do barco, né, na parte de trás, na popa, e eu fui lá conversar com ela. E nessa conversa, a gente já se conhecia, mas não tinha muita proximidade. A Ana pergunta uma coisa muito interessante. Eu perguntei dele: Ana, quantas festas a gente apresenta de dança em Manaus? Ela disse: nenhuma. Aí, por alguma razão, ela olhou para mim e disse: por que a gente não faz uma? Você tem a comunicação, eu tenho a técnica, bora fazer isso? E ali foi o embrião do Modama. Eu tinha uma pessoa altamente qualificada e técnica como a Ana Mendes, e tinha eu, que tinha um potencial de divulgar e de explorar em termos de público. Daí depois reunimos outras vezes para chegar a um acordo, pensamos num festival, e depois em comum acordo dissemos: não, vamos fazer uma mostra. Por que mostra? Porque mostra cria oportunidade a qualquer pessoa participar, independente dela fazer curso de dança ou fazer parte de grupo de dança, não importa. Se inscreve e participa. Por que nós fizemos isso? Porque à época você tinha muita gente fazendo break, funk, soul, que não tem nenhuma ligação com nenhuma escola de dança, mas é uma forma de dançar, é uma comunicação. Participar da Mostra de Dança em Manaus não precisa ter pré-requisito, precisa ter coragem e vontade de apresentar. E são muitas pessoas que espontaneamente, no término da escola, no intervalo, que gostam de dançar, reúne 3, 4 amigos para dançar, bora! E aí o Modama nasceu com essa característica: democraticamente o espaço da dança, sem cobrar nada para se inscrever e sem receber nada para dançar. É apenas mostrar para mostrar o seu trabalho. E nós estamos já nessa escola há 30 anos. Você dançou em agradecimento. A quem? Não importa. Então, essa expressão dançar, ela vai muito mais profundo do que apenas a arte de se movimentar, ou com música ou sem música, não importa. Isso mostra o espírito que Ana Mendes tem. Ela é isso que você está ouvindo. Se empenhou, se dedicou, se tornou uma grande bailarina no nosso estado, de grande influência de muita gente, ouviu muita gente boa, por isso que ela chegou onde chegou. E com ela, eu posso dizer a você, a dança é vida, e a Ana transforma isso em vida. A gente tem, de alguma forma, uma amizade muito forte, que além dos nossos trabalhos profissionais, né, eu tenho um envolvimento com ela e com a família muito bom, por sinal, é como se fosse a extensão da minha casa. Temos intimidade de conversar abertamente qualquer assunto. Tenho na família dela um outro apoio. Nós transferimos essa amizade de um com o outro e transformando em um modo de vida. Tanto é que estamos juntos há 30 anos fazendo Modamas e, se Deus quiser, enquanto tivermos força, vamos fazer dessa forma. Mas quando eu digo isso, eu quero dizer, este é o espírito, a palavra muito pejorativa, um espírito indomável que a Ana Mendes tem pela dança. A dança é a vida dela e nada melhor do que você se abraçar à vida de alguém que dança. Aí fiquei no Simetria quase 25 anos. No GEDAM, eu saí a partir do momento que a Conceição teve a ideia de criar um corpo de dança para o nosso estado, porque a ideia foi da Conceição Souza. E aí o Robério, que na época era secretário, falou: faça o projeto que a gente leva para o governador. Fizemos o projeto, Conceição ficou lá durante horas junto com o secretário, né? E foi quando foi aprovado o Corpo de Dança do Amazonas. Fizemos a audição aqui no Teatro Amazonas e a proposta inicial era que fossem só bailarinos amazonenses. Ou seja, nós tínhamos o GEDAM, que era um grupo de dança que tinha toda essa técnica, toda essa história com a dança no Amazonas, e todos os bailarinos do GEDAM foram avaliados e passaram para o Corpo de Dança do Amazonas. Nós tiveram alguns outros bailarinos que faziam parte de outras companhias que também passaram. Fiquei durante 4 anos no Corpo de Dança do Amazonas, participei de grandes espetáculos, de festival de ópera. O primeiro festival de ópera, nós dançamos do lado da cúpula,
O corpo de dança fazia os personagens de Rei Mago, Jesus, Maria. Foi assim grandioso, porque a gente colocava, era uma roupa de papel e cheio de pisca-pisca, né? De luzezinhas assim no corpo todo, que foi uma grande experiência também. Depois disso fizemos parte de grandes óperas também, como Guarani, Madalena e entre outras óperas. E aí saí do corpo de dança, fui para um projeto que o secretário tinha criado, que era A Cultura Está na Rua. Um projeto grandioso também, onde nós íamos para os bairros mais distantes da cidade, do centro. Nós ministrávamos aulas de dança, iniciação à dança, com uma base do clássico, do moderno, contemporâneo. E essa equipe que foi escolhida eram ex-bailarinos do corpo de dança, que era eu, Eduardo Amaral, Augusto Domingos, Robson Tadeu e a Sandra Érica. Ficamos durante 2 anos nesse projeto e, em seguida, eu fui para o Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, que foi quando foi inaugurado o primeiro centro de convivência da família no Pedro Padre Vignola, na Cidade Nova. Conheci a Ana Mendes há uns 14 anos, quando iniciei a minha vida pedagógica no liceu, no Polo Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola. A princípio, eu achei uma professora assim, muito metódica, tudo. Aos poucos eu fui conhecendo quem era realmente Ana Mendes. Ana Mendes era, além de uma profissional exemplar, excepcional, ela buscou, através do seu conhecimento, porque Ana Mendes é formada em dança, que é justamente essa esfera na qual nós estamos assim conversando, na qual Ana Mendes vai direcionar todas as técnicas de dança para os diversos públicos, seja crianças, jovens, adultos e o público de 50 a mais, e a pedagogia, que para mim é uma das maiores ciências humanas, na qual você vai adentrar o conhecimento específico. Ela vai pegar essa parte técnica, interpretar, e o aluno que não sabe exatamente nada, do zero, vai entender o princípio básico da arte da dança. Isso que difere a Ana Mendes de muitos profissionais. Ela tem esse carisma, ela é exigente, como qualquer professora realmente que preza o seu trabalho, busca uma certa perfeição naquilo que faz. É uma profissional completa. E, pelo lado pessoal, uma grande amiga. A gente viveu muitos momentos juntos em muitas apresentações, muitas mostras, e eu fico muito feliz de poder ter ela como amiga, como uma companheira, como uma professora realmente que eu possa confiar profissionalmente, que fez parte da história. Uma festa de 15 anos, né, para uma colega e com pares, né? Lógico que à frente quem fica são os parentes, os irmãos e tal, e o meu sobrinho ficou lá atrás. Legal. O coreógrafo, na hora de uma determinada técnica, você tinha que ao final levantar a pessoa, né, o par, a menina. Nessa hora ninguém conseguiu, todo mundo caindo, as meninas caindo por cima. E eu vi lá atrás o meu sobrinho. Aí ele achou: ei, você, onde você aprendeu essa técnica? Você já fez dança? Ele falou: eu fiz, e segurando a menina. Quem foi tua professora? Foi a professora Ana Mendes. O quê? Então, vem cá, você que vai comandar tudo aqui. Ana Mendes aqui, para mim, eu não sei quem era o professor, mas quando ele me falou esse relato, eu comecei a rir. Falei: olha, Ana Mendes, olha, brilhando em tantos cantos, a gente vê tantos depoimentos. Ana Mendes foi de uma época que, tipo assim, numa determinada sala de aula, tinha alunos que não tinham condições, que a Ana Mendes, ela sempre trabalhou com todos os públicos, né? Mas o que ela gosta mais são o público de baixa renda, de pessoas assim da comunidade. E eu lembro que em determinados momentos ela ligou: olha, fulana, por que você não estava vindo? Professora, eu estou sem a passagem do ônibus. Vem cá, que a gente vai dar um jeito. Então a professora supria essa necessidade, que é um problema social
e que realmente a professora entendia e que hoje eu vejo essas pessoas na UEA, essas pessoas dentro do balé folclórico, né, pessoas e profissionais até fora do país. Então, Ana Mendes, ela é uma mulher com muitas qualidades, mas a qualidade principal dela que eu vejo é esse amor pelo que ela faz. Bom, em 1995, fui atrás de uma aula de jazz e vi no jornal que tinha um curso no Teatro América Alvarez. E aí começou a nossa história de amizade. Primeiro foi a relação aluno-professor, depois logo em seguida ela já me chamou para dançar no Dança Juventude, que era um projeto que ela tinha juntamente com a Universidade do Amazonas, e participei de vários espetáculos dela, com criação da Ana, assim, que revolucionou a dança do Amazonas, né? A Ana sempre foi muito fora da linha, né? Então ela não seguia um padrão estético de dança da época, sempre foi à frente, sempre buscou músicas diferenciadas do que os outros professores utilizavam na época para montar um espetáculo, principalmente para os adolescentes e jovens, né? E essa parceria já dura 30 anos, completando esse ano. Então eu passei de aluna a ser parceira em alguns projetos, como o Modama, a Mostra de Dança de Manaus, que começou em 1996. Comecei dançando e hoje estou parceira dela como produtora e ajudando na realização desses eventos, né? Também tem a Pamonha Cultural, que a gente faz na Casa da Pamonha, trimestralmente. Aí a gente junta os amigos da dança, poesia, canto, e sempre juntas pela arte do Amazonas, né? E é uma amizade que ultrapassa o limite da arte, né? Então a gente levou para a vida pessoal também esse amor entre as amigas, né? Eu queria muito fazer balé, desde sempre, mas me ocorreu de não conseguir vaga lá no centro de convivência, onde ela sempre deu aula, né, pra mim. Aí eu fui para o teatro. Fiquei, acho que uns 2 anos no teatro infantil. Mas aí eu mudei para um horário do teatro em que o intervalo eu conseguia ver as bailarinas dançando, né? E era uma turma da Ana Mendes. E aí eu só falava: mãe, eu quero ir pro balé. Mãe, por favor. Aí foi o momento que eu saí do teatro infantil e comecei diretamente com a Ana. Foi meu primeiro contato com a dança, com a arte, enfim. E foi muito mágico, porque ela sempre teve uma atenção com o corpo, como você se portar, como você literalmente usar, né? Ela já me passou para uma outra turma e ela falando que eu tinha aptidão e eu assim maravilhada, porque ela sempre teve muita postura, né? A gente vê o professor como um exemplo e ela sempre teve muita postura, muito serena, independente do que estivesse acontecendo na sala, né? De criança brincar, ela sempre era muito firme, então isso vai internalizando na gente, né? A gente vai criando uma postura também. 1 mês, 2 meses que eu já estava no intermediário, ela falou para mim começar as pontas e daí a gente conseguiu fazer uma das apresentações incríveis, que foi o balé nas pontas com o Boi Bumbá. A gente fez a toada do Garantido Vermelho nas pontas, foi assim muito particular, né, para nossa realidade aqui. Você unir o balé clássico com o folclore, né, amazônico. E com ela também eu tive outras experiências de dançar outros estilos. A gente já fez até afro uma vez, fez lambada, cancan junino, e eu lembro muito que ela pegava no nosso pé de falar sobre valores, né? De você não ficar com fofoquinha, falar mal de ninguém, de sempre construir o seu e ajudar também o outro, né? Porque, querendo ou não, todo local tem um pouquinho de competição, saudável ou não. E ela me lapidou muito nessa questão de tenha postura, você tem que se portar bem, né? Você está representando uma arte, está representando o balé clássico. E não é qualquer coisa, né? Quem leva isso a sério sabe o quão prazeroso é e também pesado ser artista, porque você tem aquela coisa que você precisa zelar, mas ao mesmo tempo você precisa lutar por isso, porque não é fácil. E olhou pra frente
Então não posso ver se o corpo está alinhado. Eu não posso estar de frente para o espelho porque a barra está na diagonal. Subiu na meia ponta. Sobe na meia ponta, não vai na panturrilha, não, para no celeste. E virando para o outro lado. Agora celeste, a ponta da cabeça para mim. É isso que eu estou fazendo agora, gente. Eu estou trabalhando com a melhor idade, essa oportunidade que elas têm de realizar, algumas de realizar um sonho de infância fazendo balé. E é todo o trabalho direcionado a essa idade, balé 50 a mais. E a gente fica feliz em ver o quanto elas estão felizes realizando esse sonho. É isso aí. A turma aqui é a turma do Balé Adulto, que é um projeto do Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, no qual eu me sinto muito honrada de poder realizar esse trabalho, um trabalho com alunos entre 18 e 48 anos, que nunca tiveram oportunidade de fazer balé. Alguns já fizeram balé, mas deram tempo nessa arte que é dançar e tiveram a oportunidade de retornar agora. É uma turma iniciante, onde é muito gratificante ver o resultado de cada um e todo dia na aula você vê que eles estão crescendo. Eu tenho rapazes que são talentosos, meninas que mal começaram, a gente já vê uma linha de movimento realizado na aula. Então, assim, é gratificante ver um resultado e perceber que eles estão aqui não porque alguém disse que tem que fazer, porque eles querem fazer. É uma qualidade de vida, é um sonho realizado de fazer o balé clássico adulto. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vou chorar.